O Clique Ligue de hoje aborda feminismo, movimento social e transformação, elementos fundamentais na luta das mulheres por um país mais igualitário. E é exatamente sobre isso que a nossa próxima dica fala. O SOF, Sempre Viva Organização Feminista, é uma ONG que luta pelos direitos femininos. No site encontramos maiores informações sobre a história desse movimento que luta pelas mulheres desde 1963. Na home, podemos encontrar informações sobre campanhas, notícias e parcerias internacionais. Em publicações, jornais, livros, cartilhas que contam um pouco mais sobre a história do movimento feminista. Entender mais sobre as lutas das mulheres contra o abuso, a falta de espaço no mercado e conhecer mais as leis que protegem as mulheres estão em biblioteca. Para encontrar o Manifesto Mundial contra a Violência Masculina, vá até o link em movimento. Em fotos, imagens de passeatas, ações e encontros. E se você quer entender um pouco mais sobre a Marcha das Mulheres, volte na home e clique no link Marcha Mundial das Mulheres. Lá, todas as informações sobre a campanha, o histórico, a organização e o campo de atuação estão armazenadas para ajudar o entendimento da causa. As mulheres merecem respeito e igualdade. Por isso, vamos todos juntos lutar contra o abuso masculino. Gostou dessa dica? Compartilhe. Quais as conquistas e as lutas das mulheres? Até onde a mulher do século XXI quer chegar? Quais são os assuntos mais urgentes para resolver? Quem nos ajuda com essas respostas são a Raquel Moreno, do Observatório da Mulher, e a Bruna Provasi, que é militante feminista na Marcha Mundial das Mulheres e organizadora do Festival Mulheres no Volante. Por Skype, a gente tem a Mel Galo, que é jornalista integrante das Marchas das Vadias no Distrito Federal. E aqui em cima da mesa, algumas mensagens do Mulheres no Volante, né? É da Marcha Mundial das Mulheres. Ah, da Marcha Mundial das Mulheres. Eu gostei muito desse aqui. Vamos ver aqui. Aqui o machismo brocha. O que mais? Qual é que você gostou mais aqui, Raquel? Meu Deus. Aqui. Esse ó. É bom também. Ah, então você segura aqui, ó. Esse é bom também. Esses são alguns que a gente colou na preparação para a Marcha das Vadias aqui. Certo. Bom, além dessas questões, todas essas questões aqui estão em volta da violência contra a mulher, né? Uhum. E a gente não pode deixar de falar do aborto, né? Que é um tema aqui super recorrente. Queria saber um pouco de vocês, como é que vocês estão vendo essas reivindicações, essas questões que precisam ser resolvidas, né? Na última marcha da qual eu participei, tinha uma palavra de ordem que era: se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal e seguro. Eu acho que há muita regra e muita legislação sobre o corpo das mulheres, né? E o corpo, afinal de contas, é de quem está nele, né? O corpo é nosso. Não faz sentido impor essas regras de uma maneira tão absurdamente de fora para dentro, de alguém que decide por nós, quando na verdade nós somos múltiplas, não é? Diferentes. Tem mulheres que são católicas praticantes e que acham que não podem fazer o aborto. Perfeito, ninguém obriga elas a fazê-lo. Agora, o aborto é um problema e o Estado é laico, é um problema de saúde pública, então deveria ser tratado como problema de saúde pública pelo Estado. Qualquer mulher deveria ter direito a um atendimento absolutamente legal, tranquilo, adequado, e não a um atendimento violento, como a gente sabe que acontece, ou de improviso, como elas acabam fazendo, porque legal ou ilegal, a mulher que quer fazer o aborto faz. O problema é que as mais pobres, na verdade, acabam sofrendo mais por isso, porque elas usam qualquer procedimento e elas acabam sofrendo problemas e elas acabam sendo maltratadas quando elas vão no hospital por conta disso. E, em geral, são as mais pobres e as negras que sofrem mais esse problema. E aí, junto com aquela outra parte, assim, a mulher está mais tempo na internet, mas não é no Brasil todo, né? Você tem várias desigualdades, você tem falta de acesso, falta de informação, né, em todos os rincões aí que ainda não chegaram, e até nas grandes cidades, né? Informação é fundamental nesse momento, né? Informação é fundamental. E quando a gente fala de aborto, a gente nunca fala de aborto sozinho. A gente fala de métodos que nos impeçam, que façam, que ajudem a gente planejar, etc. e tal. E não só a informação não chega, eu estive conversando, fazendo pesquisa com jovens
que dizem que nós somos a geração, todo mundo pensa que nós sabemos tudo sobre sexualidade. Por isso a gente tem vergonha de perguntar. E a gente tem vergonha de perguntar coisas básicas, tipo como é que a gente usa a camisinha mesmo para ela não arrebentar. Ou então tem outros que dizem, a gente vai no posto de saúde e a gente sabe que tem direito a retirar algumas camisinhas. E aí a tia que está lá nos atendendo diz, olha, você quer? É lá no fundo do corredor. E aí ele passa com vergonha, achando que todo mundo sabe o que ele foi fazer e nunca mais volta lá. Isto quando ele não acaba caindo em algum posto de saúde regido por alguma coisa ligada à igreja, onde o pessoal diz, filho, só depois de casar, volte para casa. Aí ele volta para casa sem a camisinha. Então falta informação e falta acesso às coisas às quais a gente deveria ter direito. Eu queria chamar a Mel. Mel, a gente estava falando sobre esse tema, né, do racismo, você queria contribuir? Sim, com certeza. Tem uma das frases, pegando o gancho que a Raquel falou na marcha, que era eu aborto, tu abortas, somos todas clandestinas, né? E, na verdade, somos clandestinas, mas algumas com mais facilidade e outras com menos, né? Acaba que muitas vezes a questão do aborto, ela é complementada por uma questão mesmo de violência racial e de acesso à informação. A mulher, assim, média alta, na maioria das vezes branca, ela tem condições de saber exatamente quais são os métodos, não só contraceptivos, mas métodos também abortivos, que têm muito menos danos à saúde, tudo isso. A mulher mais pobre, na sua maioria negra, dificilmente tem esse acesso, assim. Então, é importante mesmo que a gente comece a pensar políticas públicas para que o próprio governo trabalhe essa questão do acesso à informação e que não seja só a questão do aborto levada para o debate, mas todo o pacote, né? Desde a educação sexual anteriormente, que muitas vezes é cheia de tabu, quando você faz, por exemplo, a discussão que teve sobre o kit de combate à homofobia nas escolas, né? Era um kit promovendo direitos humanos dentro das escolas. De repente vem toda uma ofensiva dizendo que você não pode nem discutir isso. Imagina como é que é a questão da sexualidade, então, deve estar na sala de aula. Acho que tudo isso tem que ser trabalhado porque está diretamente ligado. E hoje é óbvio, para além de pensar políticas e, obviamente, a legalização do aborto, o fim da criminalização da mulher que pratica o aborto também, a gente tem que começar a pensar maneiras de ter, sei lá, planejamento familiar, enfim, todo esse processo que hoje em dia acaba ficando muito à parte. Assim. A gente pensa muito, legisla sobre o corpo da mulher, mas não dá garantias para que as mulheres, enfim, possam desenvolver sua sexualidade, sua vida com autonomia. É muito complicado, né? Bruna, quer participar de alguma forma? Não, eu também acho, assim, o problema do debate do aborto é que ele sempre vem colado com o argumento religioso, né, com o debate religioso. E, às vezes, aquilo para determinado tipo de religião é vida a partir de tal momento e algumas mulheres nem acreditam nisso. Então, acho que é muito complicado você interferir dessa forma no corpo se é uma coisa que está totalmente ligada à crença e à própria saúde, à própria autonomia das mulheres sobre o corpo. Né? Raquel, a mulher é muito mais coletiva que o homem, né? Ela é muito mais social que o homem. Né? E como é que você enxerga nos próximos anos esse movimento crescendo? Já temos uma presidenta mulher, enfim. Como é que você vê a internet consolidando isso, chegando nesses lugares que ainda não chegou, que precisa chegar, mas através do celular, talvez? Como é que você vê isso nos próximos anos? Não, a banda larga precisa chegar em todos os lugares, né? E a banda larga precisa chegar gratuitamente ou então a um preço absolutamente simbólico. No começo, Lula até chegou a dizer que a banda larga chegaria se colocando alguma coisa na tomada elétrica e aí chegava. Aparentemente não é isso que está sendo discutido pelo ministro de Comunicação neste momento. Mas, de qualquer modo, precisa chegar a todo mundo, porque é informação, e é uma informação alternativa, inclusive. Né? É uma informação diferenciada, aí você faz a tua cabeça captando as diversas informações que tem a respeito do mesmo tema. Né? É fundamental que a gente chegue nisso. Agora, informação tem que chegar. A abertura de um espaço e possibilidade de ter acesso a todos os espaços também precisa ser aberto. A gente tem uma mulher presidente, mas a gente tem uma representação política absolutamente pífia, né? Tem muito pouca mulher política. Enquanto não se discutir uma reforma eleitoral que garanta a todas as pessoas, todos os candidatos, igualdade de recursos, ou pelo menos recursos suficientes para poder fazer uma campanha, as mulheres não vão entrar de gaiato. Mas por que os partidos não conseguem a cota de 30% de mulheres? Olha, tem mulher que entra às vezes como laranja, tem mulher... Porque para você colocar 30% de mulheres, você precisa tirar um certo número de homens. Mas na lei? É lei, é lei.
aí faça os arranjos possíveis, necessários, convenientes para ver se cumpre. As meninas não querem sair para candidato? Para candidata, não? Para candidato não, para candidata talvez, não é, gente? Agora, vai ver como são distribuídos os recursos. Parece que por lei tem uma porcentagem de recursos que tem que ser redistribuída para mulheres por todos os partidos políticos, só 8% deles estão sendo redistribuídos para as mulheres, né? Peça para uma mulher, você vai sair candidata? Com que dinheiro? A gente ganha menos. Os partidos tendem a concentrar os recursos nas figuras que consideram mais importantes e, em geral, essas figuras acabam sendo masculinas, né? Então, enquanto a gente não tiver recursos públicos para todo mundo para bancar as campanhas, aí a situação fica mais difícil para as mulheres. E eu acho que tem uma questão também que é fundamental, assim, que é o trabalho doméstico. Ele não é compartilhado. Então, Sim. assim, às vezes você quer sair candidata, a mulher até quer, mas assim, ela sabe que se ela tiver filho, então, assim, já era, porque ela tem o trabalho doméstico, ela tem o cuidado da família, então essas funções ainda são atribuídas a ela. Então é muito mais difícil ela conseguir se inserir nesses espaços, né? Pelo amor de Deus, uma novela das 8 botando o homem para cuidar de criança, lavando louça e cozinhando. Aí Tá sim muda a cultura, né, gente? Mas isso já está acontecendo, né? Os homens parece que, diz o IBGE, que os homens agora estão desempenhando 10% do trabalho doméstico. É um progresso, não tem dúvida, é um avanço. Mas sobra 90%. É por isso que as mulheres ficam mais tempo na internet, porque os homens estão trabalhando em casa, não é? Ah, tadinho. Essa é a brincadeira. Olha, infelizmente, se a gente olha as pesquisas, são pelo menos 10 horas a mais por semana que a gente gasta. Sim. Alguma coisa isso vai refletir. Eu queria saber agora, para a gente finalizar o programa, qual que é o foco principal das mulheres, qual que é a missão principal das mulheres? Rapidinho, depois a Bruna e depois a Mel para a gente encerrar. Olha, o foco é o mundo. E eu acho que a gente, na verdade, está batalhando por ter condições adequadas para poder efetivamente desempenhar a função que a gente tem condição de desempenhar junto com os homens. Nós estamos discutindo o Rio+20, que já está começando agora, né? O planeta está em crise, as mulheres vivem isso de maneira diferente, as mulheres cuidam disso de uma maneira diferente. Muito melhor. Urgente, muito melhor. Melhor, mas enfim... Quando falta água, quem vai buscar a lata d'água são as mulheres. Enfim, tem uma série de diferenças. Às vezes as situações são piores no caso das mulheres. Bruna? Eu acho que está na hora das mulheres começarem... Está na hora não, né? A gente já vem se organizando há muito tempo, mas eu acho que a gente precisa se organizar de forma mais autônoma e mais consistente, assim, de sair mesmo às ruas e de... enfim, formar coletivos e partir para a luta, porque não adianta fazer uma manifestação num dia e o resto do ano não fazer nada, né? É todo Mel, dia. Você rapidamente, para finalizar. Eu acho que é isso, assim. Tem uma frase que diz que o feminismo é a luta radical pela ideia de que a mulher também é gente. Então, na verdade, nós temos vários problemas sociais, porque a gente quer enfrentá-los junto. Todo o problema, não só da luta contra o machismo, mas da luta social, ambiental, enfim. Mas dentro da perspectiva de uma equidade de gênero. Eu agradeço a todas vocês que participaram do nosso programa, seja presencialmente ou virtualmente, e agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Você pode assistir a esse e a outros programas no portal da TVT. O endereço é tvt.org.br. Você também pode acompanhar o que acontece aqui na TV dos Trabalhadores pelas mídias sociais. Pelo Facebook é só procurar por /RedeTVT e no Twitter é só digitar @RedeTVT. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento na internet. Tchau!